A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Hoje vamos abrir a Bíblia no livro de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 6. Vamos ver uma passagem conhecida, uma história que aconteceu no ministério de Eliseu. 2 Reis, capítulo 6. Vamos pegar algumas partes dessa história e completar os espaços para ter o resto dela. Vamos começar do versículo 24, 2 Reis 6, 24. Diz: Mas aconteceu depois disso, que Ben-Hadad, rei da Síria, reuniu todo o seu exército e subiu e sitiou Samaria. E havia grande fome em Samaria, e a sitiaram até que a cabeça de um jumento fosse vendida por 80 siclos de prata, e 1/4 de um quebe de esterco de pomba por 5 siclos de prata. O verso 26 fala do rei passando e encontrando uma mulher em grande perturbação e a história que ela contou a ele, o que o fez rasgar suas vestes e lamentar. Esse povo estava com sérios problemas, sofrendo um cerco, então, quando lemos aqui onde estamos, parece que foram sitiados numa noite e na noite seguinte já estavam sofrendo os efeitos, mas entendam que isso não acontece da noite para o dia. O exército sírio cercou Samaria, essa cidade aqui, e como resultado todos os suprimentos foram cortados, todo o acesso de entrada e saída. Isso levou um tempo, até começarem a usar as reservas da cidade. Não aconteceu da noite para o dia. Eles chegaram no ponto em que acabou a comida e eles começaram a comer estas outras coisas que não eram tão desejáveis. Muitas vezes, numa situação como essa, as pessoas têm a tendência de perder a esperança. Quando você está numa situação que se prolonga, como uma seca que dura muito tempo e você não vê mudança, as coisas só parecem piorar, muitas vezes isso faz com que as pessoas queiram desistir, ficam desencorajadas. Então, o rei aqui cometeu um erro que muita gente comete, ele culpou a Deus. Verso 31, ele ameaçou o profeta, então ele disse que Deus faça isso comigo e mais ainda. Se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, permanecer nele hoje, Eliseu, você sabe, era o profeta de Deus. Nem todo mundo que fica com raiva de Deus sai por aí falando. Elas têm medo de Deus, então direcionam a ira para o homem de Deus. Alô? 32, agora Eliseu estava sentado em sua casa e os anciãos sentados com ele. E o rei enviou um homem à sua frente, mas antes da chegada do mensageiro, Eliseu disse aos anciãos: Vede vós como este filho de um assassino mandou-me cortarem a cabeça? Vede, quando o mensageiro vier, fechai a porta, e contenham-no firmemente junto à porta, o som dos pés do seu mestre não está atrás dele. E enquanto ainda conversava com eles, eis que o mensageiro desceu até ele, e ele disse: Eis que este mal é do Senhor, o que mais eu deveria esperar do Senhor? Verso 1 do capítulo 7, então Eliseu disse: Ouvi a palavra do Senhor. Amanhã, por volta desta hora, uma medida de farinha de trigo fina será vendida por 1 siclo, e 2 medidas de cevada por 1 siclo no portão de Samaria. Então o Senhor, em cuja mão o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: Eis que se o Senhor houvesse de fazer janelas no céu, poderia isso suceder? E ele, o profeta, disse: Eis que verás isto com os teus olhos, mas disso não comerás. Verso 3, e havia 4 leprosos à entrada do portão e disseram um ao outro: Por que estamos aqui assentados até morrermos? Se dissermos: Queremos entrar na cidade, eis que a fome está na cidade, e lá morreremos. E se continuarmos aqui assentados, também morreremos. Ora, por isso vamos e debandemos para o exército dos sírios. Se eles salvarem as nossas vidas, viveremos, e se eles nos matarem, tão somente morreremos. E eles se levantaram ao crepúsculo para irem até o acampamento dos sírios. E quando haviam chegado à parte extrema do acampamento da Síria, eis que não havia homem ali, porque o Senhor havia feito o exército dos sírios ouvir um barulho de carruagens e um barulho de cavalos, como o barulho de um grande exército, e disseram um ao outro: Vede, o rei de Israel contratou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem sobre nós. Portanto, eles se levantaram e fugiram ao crepúsculo.
e abandonaram suas tendas e cavalos e jumentos, de fato, o acampamento como ele estava, e fugiram por causa das suas vidas. E quando esses leprosos chegaram à parte mais extrema do acampamento, eles entraram em uma tenda, e comeram e beberam, e carregaram prata, ouro, vestimentas, e foram e os esconderam. E retornaram e entraram em outra tenda, e dali também carregaram, e foram e os esconderam. E aí a história continua dizendo que eles caíram em si e disseram: ei, estamos fazendo algo errado aqui, não compartilhando isso com as pessoas da cidade, temos que voltar e contar, para que o mal não caia sobre nós e tenhamos problemas. Então eles voltaram e contaram na cidade o que acontecera, como os sírios haviam fugido, tendas vazias. No começo não acreditaram, mas enviaram pessoas para checar e certamente era o que tinha acontecido. E diz no verso 16: e o povo saiu e despojou as tendas dos sírios. Assim uma medida de farinha de trigo fina foi vendida por um siclo, e 2 medidas de cevada por um siclo, segundo a palavra do Senhor. E o rei indicou o Senhor em cuja mão ele se apoiava para ter o encargo do portão. E o povo o pisoteou no portão, e ele morreu, conforme disse o homem de Deus, que falou quando o rei desceu até ele. E sucedeu como o homem de Deus havia falado ao rei, dizendo: 2 medidas de cevada por um siclo, e 1 medida de farinha de trigo fino por um siclo estarão amanhã por volta desta hora no portão de Samaria. E que o Senhor respondeu ao homem de Deus e disse: agora eis que se o Senhor fizer janelas no céu, poderia tal coisa acontecer? E ele disse: eis que verás isto com teus olhos, mas disso não comerás. E assim isto lhe sobreveio, porque o povo pisoteou no portão e ele morreu. O povo, correndo desesperado, o pisoteou e o matou. Eu quero que vocês notem aqui, vocês conhecem esta história, a situação que ocorreu aqui, já falamos dela várias vezes. Estas pessoas na cidade de Samaria estavam sitiadas já há algum tempo, em um grande ataque do inimigo, e como resultado já tinham esgotado todas as suas reservas, seus recursos, e chegaram a um ponto em que, de fato, estavam com problemas, realmente acuados. Tinha acabado toda a comida, estavam comendo o que a história descreve. Sabe, quando se chega num ponto de comer a cabeça de um jumento, e os que não conseguiam ter uma cabeça de jumento, eu acho que só os ricos conseguiam. Os pobres comiam esterco de pombo. Eu nunca tive fome a esse ponto, e vocês? Nem planejo ter, graças a Deus eu nunca terei uma fome dessas. Mas essas pessoas, sim, chegaram num ponto em que alguns recorriam até ao canibalismo, mulheres comendo seus próprios filhos. Era uma fome nesse nível, algo terrível até de se pensar. Terrível, terrível. Isso que é estar sob ataque, não é? É isso que chamamos de estar com problemas. Bem, eu quero que notem, no entanto, que algo aconteceu. Há uma frase aqui que eu quero chamar sua atenção para ela. No capítulo 7, no versículo 2, e também no versículo 19 do mesmo capítulo, notem a expressão aqui, janelas do céu. Repitam, janelas do céu. O profeta aqui tinha dito que iria acontecer, falado a palavra de Deus, e esse homem falou sarcasticamente claro: se o Senhor fizesse janelas no céu, poderia isso suceder? E foi exatamente o que o Senhor fez. Ele fez janelas no céu e fez acontecer exatamente o que ele havia dito. Eu venho meditando nessa expressão, janelas do céu. Tenho pensado nisso e, se formos olhar na palavra de Deus, encontramos a expressão janelas do céu, falada para várias coisas. E quando a encontramos, encontramos coisas em comum. Agora, quando eu penso em janela, na abertura de uma janela, imediatamente 3 coisas vêm à mente. Primeiro, se você está numa casa, sabe, do lado de dentro, e abre uma janela, a primeira coisa que acontece é você expandir sua visão. Você consegue olhar para uma área que não conseguia antes, consegue olhar para fora, ver uma vista totalmente diferente, uma nova perspectiva. As cortinas podem estar fechadas, pode estar escuro dentro da casa, mas se você vai à janela, afasta um pouco as cortinas se houver e abre a janela, você terá uma nova vista ali. O sol está brilhando, a grama é verde, o céu é azul. Há um refrigério que vem com isso. Você abre uma janela e uma brisa fresca entra. Outra coisa sobre abrir janelas, particularmente na palavra de Deus, uma janela aberta diz respeito a acesso a outras áreas. Você pode passar por uma janela para entrar ou sair por uma janela aberta. E finalmente, também na palavra de Deus, você descobre que outra coisa que vem com a ideia de janela do céu quando a expressão é usada é abundância. Sempre que a expressão janela do céu é usada, temos uma abundância. Até mesmo na primeira utilização dessa expressão no livro de Gênesis, quando fala do dilúvio,
quando fala lá das janelas do céu sendo abertas e das cisternas escondidas e da água cobrindo toda a terra, até mesmo aí você vê que houve uma abundância de chuva. É claro, uma catástrofe na terra, mas uma abundância de chuva veio, pois as janelas do céu foram abertas. Eu tenho meditado nessas coisas, as janelas do céu, e tenho pensado no que o Senhor está dizendo. Cantamos uma música, as janelas do céu estão abertas e as bênçãos fluindo hoje. A alegria em minha alma desde que Jesus acertou tudo. Essas janelas do céu, sabe, quando pensamos em janelas do céu, pensamos nestas coisas, pensamos em abundância, num derramar, pensamos em acesso para outra área. Graças a Deus que o céu tem tudo o que o homem pode precisar. E quando as janelas do céu estão abertas, então temos acesso a estas áreas. Agora, há duas coisas que eu vi na palavra de Deus que vão abrir as janelas do céu. Primeira delas, vemos que o dar abre as janelas do céu. Eu vou te mostrar, vá comigo para Malaquias, capítulo 3. Vamos para o versículo 10, muito conhecido. Malaquias 3. Notem o que ele diz no verso 10. Trazei todos os dízimos para o armazém, para que haja alimento em minha casa. E provai-me agora com isto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós uma bênção que não haverá espaço suficiente para recebê-la. Certo, notem aí, ele fala de abrir as janelas do céu, e ele diz que quando isso acontece, então há a oportunidade de derramar do céu a abundância que você não terá lugar para guardar. Então vemos que o dar abrirá as janelas do céu. A segunda coisa que abre as janelas do céu é a oração. E eu vou mostrar isso bem rápido. Vá para o livro de Lucas, capítulo 3. Lucas, capítulo 3, vejam o que diz aqui, no verso 21. Jesus está no começo do seu ministério aqui. Ele vai ao Rio Jordão, é batizado no Rio Jordão por João Batista. E ele diz em Lucas, capítulo 3, verso 21, ora, quando todo o povo fora batizado, aconteceu que Jesus também foi batizado, e, orando, o céu foi aberto, e o Espírito Santo desceu como uma pomba em forma corpórea sobre ele, e uma voz veio do céu dizendo, Tu és o meu Filho amado, em ti eu me comprazo. Notem como ele liga não só o batismo de Jesus, não sei se você já viu isso, mas muitas vezes eles têm aquelas pinturas, sabe, com Jesus no Jordão sendo batizado e o Espírito de Deus representado como uma pomba. Mas eu quero que você note que Lucas pontua aqui que Jesus estava orando. A oração abrirá as janelas do céu, não era Jesus apenas sendo batizado ali, mas ele orando. Então, duas coisas que a palavra diz que abre as janelas do céu. Número 1, dar. Número 2, orar. Não nessa ordem necessariamente, mas essas duas coisas. Glória a Deus. Mas agora, quando eu penso numa janela, e outra vez vemos aqui, quando a janela do céu foi aberta, algo saiu, o Espírito Santo desceu sobre o Senhor em forma corpórea como uma pomba. O mesmo aconteceu no dia de Pentecostes. Você pode ver em Atos capítulo 2, verso 1, a Bíblia diz, estavam todos de comum acordo num só lugar. No Pentecostes estavam todos de comum acordo num só lugar. E veio um som do céu como um vento impetuoso, e lhes apareceram línguas como de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia. Então Pedro se levantou e pregou, vocês sabem o que ele disse, esses homens não estão embriagados como imaginam e por aí vai. Ele disse, isto é o que foi falado pelo profeta Joel. Nos últimos dias, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Eu derramarei. Bem antes do Senhor derramar, ele tem que abrir uma janela, não é? Exatamente como foi no dia de Pentecostes. Agora notem que estavam orando quando aquela janela foi aberta. E quando a janela foi aberta, o acesso do céu se tornou possível para que o Espírito Santo fosse derramado sobre toda a carne. E claro, sabemos que essa janela tem estado aberta nos últimos 2000 anos. O Espírito Santo ainda é derramado sobre toda a carne. Você pode dizer amém? Muito bem. Agora tem algo mais sobre janela. Eu falei sobre 3 coisas. Eu trouxe a questão da visão. Eu falei da questão do acesso e da abundância sobre as quais a palavra de Deus trata. Eu fiz analogia com uma janela num cômodo, analogia com a janela natural, mas há outro tipo de janela sobre a qual eu tenho meditado e o Senhor me trouxe à memória. Lá atrás, na época da corrida espacial, sabe, na década de 60, quando a Rússia lançou o Sputnik e a América entrou na corrida espacial, começamos a competir para sermos os primeiros a enviar um homem à Lua. Colocar um homem na Lua não é tão fácil quanto parece. Daqui da Terra, você olha para a Lua
ela é grande e dá até para pensar, se eu tivesse uma arma bem potente, conseguiria acertá-la? Bem, é verdade, é exatamente o que acontece quando se envia um foguete para a Lua. Acaba sendo uma grande bala com seu próprio motor e você mira naquela Lua para acertá-la. Mas há outras coisas envolvidas, sabe? Porque a Lua está a dezenas de milhares de milhas daqui e está viajando ao redor da Terra. Ela dá uma volta completa ao redor da Terra todo dia. A Terra está rodando a 10 mil milhas por hora sobre seu eixo, fazendo sua translação ao redor do Sol a 100 mil milhas por hora. Então você está num alvo móvel, tentando acertar outro alvo móvel, a dezenas de milhares de milhas de distância. Entendem o que eu digo? Não é tão fácil quanto mirar e acertar, porque a distância, a velocidade e o movimento, tudo isso entra no jogo. Sabe, se você quer acertar um pássaro em movimento, tem que se adiantar a ele um pouco para conseguir acertá-lo. Se quer acertar a Lua, tem que mirar não para onde ela está, mas para onde ela vai estar. Entendem o que eu digo? Certo. Então, quando eles começaram a tentar mandar o homem para a Lua, um dos termos que eles começaram a usar, e eu achei bem interessante, era o termo janela. Eles estavam querendo dizer que para que tudo desse certo como deveria dar, para conseguirem que aqueles homens chegassem na Lua, eles tinham que lançar num certo tempo ou dentro de um certo período de tempo. E aquele período de tempo em particular, que começava numa certa hora do dia e terminava numa certa hora do dia, eles chamavam de janela. Uma janela de lançamento. E quando a Bíblia nos fala de janelas do céu, eu vejo não só uma abertura, mas eu também vejo a importância de entender que é uma oportunidade que se apresenta dentro de um período de tempo. Porque, às vezes, as pessoas não experimentam a abundância da qual a palavra fala, podem estar dando o dízimo, podem estar dando como deveriam, mas não desfrutam. Qual o problema? Bem, eu acredito que uma das coisas, e há outras coisas, outras variáveis, mas uma das coisas é a seguinte: a Bíblia diz que Deus abrirá as janelas do céu e derramará uma bênção que não haverá lugar para guardar. Certo, então a janela do céu foi aberta, ela te deu acesso, mas também há uma janela de oportunidade que você deve aproveitar ou capitalizar sobre ela para desfrutar dos benefícios. Em outras palavras, não é só a janela ser aberta, mas é necessário fé para agir sobre isso. Agora, tem outras coisas. Eu disse há pouco que quando uma janela é aberta, você pode ver. Você tem uma perspectiva nova, uma vista nova. Isso fala sobre visão. Quando as janelas do céu são abertas, uma nova visão vem. Foi isso que aconteceu aqui no caso da cidade de Samaria quando ela foi sitiada. Eles estavam lá, já estavam há meses e meses, não diz exatamente quanto tempo, mas sabemos que foram meses porque acabaram os recursos e reservas. E quando acabaram, nesse momento já haviam perdido tudo, perdido até a esperança. E o rei estava pronto para matar qualquer um que pudesse. Ele disse, vamos matar o profeta por causa disso, pois é tudo culpa dele. Sabe, sempre é culpa do pregador. Então, ele disse, vamos matar o profeta. Então ele enviou o seu homem até lá, e Eliseu já sabia, o Senhor já tinha dito que o homem viria, e o que ele ia fazer quando ele entrou, e quando o rei veio atrás dele, Eliseu foi movido pelo Senhor. Ele recebeu uma revelação de Deus. Ele falou algo que o Senhor lhe tinha entregue. Ele disse, amanhã, acerca dessa hora, trigo e cevada serão vendidos por tanto. Sabe, meu Deus, pare aí e pense no que eles estavam comendo. Cabeça de jumento, esterco de pombo, e pagando caro por isso. Pagando caro. E não dava o suficiente para todos. Os ricos estavam quase entrando no leilão por cabeças de jumento. Imagina ir para o mercado e participar de um leilão por uma cabeça de jumento. Eu dou $100 por ela, eu dou 200. Pagando caro. E então a palavra do Senhor vem e diz, amanhã, cerca dessa hora, trigo e cevada custarão centavos. Esse povo estava nessa situação há meses. Não era algo que eles conseguiam ver. Mas Eliseu viu, porque a palavra do Senhor veio até ele. Quando ele viu, imediatamente viu algo maior do que a situação em que estavam. Ele viu as coisas mudarem. Uma janela do céu aberta. E sabemos que foi assim, porque o servo do rei usou a expressão, ele disse, bem, se o Senhor abrir as janelas do céu, será que isso vai acontecer? Ele disse com sarcasmo, mas Eliseu disse, sim, você vai ver. É exatamente o que vai acontecer. Deus abrirá a janela do céu, você vai ver com seus olhos, mas não vai comer disso. Bem, a primeira coisa que aconteceu, a janela do céu aberta, e ele viu o que ia acontecer.
Agora deixa eu perguntar, o que você acha? Você está aí em 2 Reis e lembra que a Bíblia diz que Eliseu estava lá sentado com os anciãos? Eles estavam ali sentados. Quando o servo do rei chegou e Deus mostrou a ele o que ia acontecer, o que você acha que eles estavam fazendo sentados ali? Eliseu, o profeta, sentado com os anciãos, em sua casa, o que você acha que eles estavam fazendo? Não, pare e se coloque nessa situação. Se você estivesse sitiado há vários meses e a comida tivesse acabado, o dinheiro tivesse acabado, e tudo que houvesse para comer fosse aquilo que lemos, coisas nojentas, coisas absolutamente nojentas, do que você estaria falando? Você estaria discutindo sobre os pontos da Bolsa de Valores? Estaria falando da nova moto que você quer comprar? Do que você estaria falando? Eu sei do que eu estaria falando. Eu estaria falando com Deus. Estaria dizendo, Senhor, ajuda. É hora de se mexer, Deus. Ok, Senhor, estamos prontos. Eu juntaria todo mundo que eu soubesse que sabia orar e eles orariam comigo. A mesma coisa. Estaríamos em comum acordo. Todos em concordância para Deus acabar com essa coisa. Vê, oração. O que é que abre as janelas do céu? Duas coisas, dar e oração. Eu creio que estavam orando e... Você não pode provar que não estavam. Eu não posso provar que estavam porque a Bíblia não diz, mas você não pode provar que não estavam. E eu acho que o senso comum nos diz que estavam. E provavelmente levando isso bem a sério. Provavelmente bem além de orar apenas por suas cabeças, eles estavam numa profunda, profunda súplica. Você acha que não? Sim. E as janelas do céu começaram a se abrir e a primeira coisa que aconteceu, Eliseu viu dentro de outro reino. Ele viu dentro de outro tempo. E ele viu que mais ou menos naquela mesma hora, 24 horas depois, tudo seria totalmente diferente. E então a manifestação daquilo veio. Mas antes da manifestação, algo mais tinha que acontecer. Então veja bem, quando uma janela do céu se abre, por qualquer que seja a razão ela se abre, então o que é acessível através daquela janela se torna acessível para muitas pessoas. Em certo sentido, se torna acessível para todos. Veja esses leprosos sentados junto ao portão. Estavam numa colônia de leprosos porque eles não podiam se misturar com pessoas saudáveis, era contra a lei. Então tinham que ficar para fora do portão sem contato com humanos saudáveis. Estavam ali sentados e de repente um leproso. Nós lemos e quando lemos a história inteira, a gente pensa, bem, isso é lógico. Por que não pensaram nisso antes? Sabe, é uma ideia válida. Aqueles leprosos ali sentados morrendo. E um pensamento chegou a ele. Uma luz acendeu em sua cabeça. E ele disse, por que ficar sentado aqui morrendo? Ele se vira para os outros. Ei, Fred, por que devemos ficar aqui sentados e morrer? Vamos se levantar e fazer alguma coisa? Não podemos voltar para a cidade porque eles nos matariam. Mesmo que não nos matassem, não tem nada para comer lá, então morreríamos. Se a gente fica aqui, a gente morre. Por que a gente não vai para os sírios? Por que não vamos para o acampamento inimigo? Talvez tenham misericórdia, se não, vão nos matar, mas a gente vai morrer de todo jeito? Então não há nada a perder lá? Por que não vamos lá? Talvez tenham misericórdia e nos deixem viver? O Fred diz, para mim parece bom. Por que eu não pensei nisso? Então se levantam e vão até lá. E assim que começam a se mover, Deus faz com que o som de inimigos e carruagens seja ouvido pelos sírios e aquilo assustou os soldados. Quando chegaram lá, foram nas tendas e acharam ouro, roupas e comida. Eu penso que ficaram mais empolgados com a comida. Por quê? Porque eles viviam numa colônia de leprosos e lembrem-se, os ricos comiam cabeças de jumento, os pobres saudáveis comiam esterco de pombo. O que você acha que os leprosos estavam comendo? Os leprosos estavam comendo o que os outros não queriam. E aí não sobra muita opção, não é? Meu Deus, nem sei o que eles estavam comendo. Sabe, sobravam os ossos das cabeças de jumento? Nada. Então foram até lá e encontraram comida. Tenho certeza que se empolgaram foi com isso. E começaram a comer e disseram, ei, peraí, não estamos fazendo certo. Há pessoas com fome na cidade, devemos ir até lá. Então foram contar, vocês conhecem a história. E aconteceu assim como o Senhor havia dito. Agora, por que você acha que esses leprosos não tiveram essa ideia um mês antes? Estavam nessa situação há meses, a Bíblia não é específica sobre tempo, mas a comida não acaba num dia.
A comida não acaba e você chega num ponto de fome em que está pronto para comer seus filhos em uma semana? Isso leva tempo, não é? Isso leva um longo tempo. Eu não sei quanto tempo leva, nunca saberei. Eu nunca vou passar por isso, mas leva muito tempo para chegar nesse ponto. Estavam ali há meses, passando fome, por que não pensaram nisso antes? Porque a janela do céu não havia sido aberta. Entendem? Quando uma janela do céu é aberta, não apenas Eliseu conseguiu ver, conseguiu ter uma nova visão, ver além de onde ele estava, mas também coisas começaram a ser derramadas daquela janela. Você pode olhar através da janela, mas coisas também são derramadas dela, e a primeira coisa que foi derramada foi a sabedoria de Deus. Agora, aquele leproso poderia saber ou não o que o profeta havia dito, provavelmente não sabia. Não temos nenhuma indicação de que ele sabia. No entanto, pela palavra de Deus ter sido falada, pelo profeta ter dito o que disse, pela janela do céu ter sido aberta, ele começou a operar e eu não acho que foi consciente. Eu não acho que ele percebeu que o Senhor estava se movendo através dele. Na maioria das vezes, quando as oportunidades aparecem, eu não acho que a gente necessariamente está consciente de que é Deus. Mas essas janelas de oportunidade estão vindo o tempo todo. E temos que aprender não só como abri-las, mas como tirar vantagem delas quando estão abertas. Isso aconteceu aqui. Então esse homem se levantou e se moveu, e fazendo isso, ele fez com que Deus se movesse a fé, ou seja, a fé no que ele fez, permitiu que Deus terminasse e concretizasse o que ele havia dito. Estavam orando e a janela do céu se abriu. Eu acho que é importante entendermos, não é apenas uma questão de dar, no que diz respeito a finanças, mas também é uma questão de orar para estarmos sensíveis a Deus e tirar vantagem das oportunidades. E quando eu digo sensível a Deus, eu não quero dizer necessariamente que você faz tudo conscientemente, que você ouve de Deus. Em alguns dos melhores acordos que já assinei, de fato eu não percebi tanto que era Deus até acontecer. Mas felizmente para mim, eu fiz coisas para me colocar na posição certa no tempo certo. Entendem o que eu digo? E eu creio que sucesso em qualquer área, sucesso espiritualmente, sucesso nas finanças, sucesso no ministério, nos negócios, o que seja, eu não acho que o sucesso seja um evento que apenas acontece. Eu não acho que, bum, de repente você é bem-sucedido. Eu creio que é uma sucessão de eventos. Uma série de coisas que se faz da forma certa. Você dá um passo na direção correta e aí dá outro passo, e os passos de um homem bom são ordenados pelo Senhor e Ele faz com que você entre no lugar que Ele tem para você. Entendem? Eu penso que muitas vezes fazemos coisas para estarmos na posição correta e aí coisas boas acontecem e não percebemos necessariamente que é Deus, mas aproveitamos as oportunidades. Sabe, eu disse uma coisa pequena que aconteceu comigo dia desses. Tínhamos uma van na igreja que tínhamos comprado. Tinha sido comprada há 4 anos. Era um modelo dos anos 90, da Ford, para 15 passageiros. Compramos num feirão, pagamos cerca de $10 mil por ela. Bem, tivemos uma oportunidade aqui dia desses de comprar outra van. Outro bom negócio apareceu. Eu fui lá, vi a van, dirigi, a outra estava ficando velha já e eu queria trocar por uma mais nova. Então eu fui lá, dirigi aquela van e parecia tudo bem. Eu me senti bem. Precisava de uma limpeza, mas eu disse, vai ser ótimo. Então, pegamos essa outra van e demos a nossa velha van para um vendedor aqui da igreja para ele vender, sei lá, talvez num leilão. Então ele levou, vendeu e na manhã seguinte me trouxe um cheque de $9.200. Agora pare e pense sobre isso. Quando você consegue dirigir um veículo por quase 4 anos, pagando só $1.000, você vê que fez o certo? Não é assim? Quem já fez negócio com carros sabe que isso é verdade. E a nova van que pegamos é o mesmo tipo de negócio. E a caminhonete que eu tenho, a Ford Explorer, você sabe, é 4x4? Lembram? Aquela que eu dirijo? Aquela coisa apareceu vários anos atrás. Eu acho que é um modelo de 91. E eu comprei em 91, então comprei novinha. Mas na verdade ela tinha sido vendida a alguém. Já estava no nome da pessoa, e aí deu um problema com a financeira, e a pessoa teve que devolver, e o vendedor, por já estar no nome da pessoa, só uns 50 quilômetros rodados, mas como estava no nome da pessoa, não podiam vender como nova. Então eu ouvi sobre isso, um amigo meu me contou sobre isso, sabia que eu estava procurando, ele me contou, e ele disse, olha, tem esse negócio, eles estão vendendo por tanto, eu acho que foram $18 mil. Eu nem sei quanto custava ela nova.
mas eu paguei cerca de 18 mil por ela. E no mês passado eu estava olhando num catálogo para ver quanto estava valendo. E esta caminhonete, preço de promoção, vale mais que 16? Bem, isso é prosperidade? Sabe, essas são coisas que te aumentam, são coisas que são bênçãos. Na verdade, naquela época eu nem percebi o quanto de Deus havia nisso. Sabe o que foi isso? Uma oportunidade que apareceu no meu caminho. E quando a oportunidade veio, simplesmente eu me senti bem. Então tirei vantagem daquela oportunidade. Glória a Deus. As janelas do céu. Sabe, muitas vezes as pessoas pensam janelas do céu tem que ser uma coisa grande. Se a janela do céu se abre, tem que ser uma coisa estrondosa, todo mundo percebe. Bem, talvez não necessariamente naquele momento, sabe? As janelas do céu, eu creio, estão se abrindo e se fechando o tempo todo. Podemos abri-las dando, podemos abri-las orando. E quando elas se abrem e temos acesso às bênçãos do céu e basta esticar o braço e pegar, essas janelas não ficam abertas indefinidamente, temos que tirar vantagem ou agarrar as oportunidades. Como um lançamento espacial. Se não lançam um foguete no tempo certo, por exemplo, tem que lançar num período de tempo específico de manhã, mas antes que esse período se encerre. E se não fizerem isso, não vão chegar à Lua como queriam e os astronautas ficarão flutuando pelo espaço pela eternidade, ou pelo menos até Jesus voltar e pegá-los. Vocês entendem o que eu digo? A janela de oportunidade. Janelas de oportunidade. Deus quer que aprendamos como abri-las e como alcançá-las. Eu acho que é aqui que muita gente se perde quando não estão realmente sendo abençoadas do jeito que querem, e eu não estou só falando de finanças, embora esteja incluído. Uma razão para não serem abençoadas é porque não percebem que, embora você dê, embora você ore, você ainda tem que agir quando a janela do céu é aberta. Deixa eu te mostrar isso, deixa eu mostrar um exemplo no ministério. Vá comigo para Atos. Atos capítulo 10, verso 1. E havia em Cesareia um varão chamado Cornélio, um centurião da coorte, chamada coorte italiana, um homem devoto e temente a Deus com toda a sua casa, o qual dava muitas esmolas ao povo e sempre orava a Deus. Este viu claramente numa visão, quase à hora nona do dia, um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia, Cornélio. E este, olhando para ele, atemorizado, disse, o que é isto, meu senhor? E ele disse-lhe, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para memorial diante de Deus. Notem, ele disse duas coisas, orações e esmolas, a oração e dar. Aqui vemos as duas juntas. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar um certo Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está alojado com um certo Simão curtidor, cuja casa está junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. Tendo partido o anjo que falava a Cornélio, chamou 2 dos seus servos e a um soldado religioso dos que estavam continuamente a seu serviço, e tendo-lhes declarado todas essas coisas, ele os enviou a Jope. No dia seguinte, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar quase à hora sexta. E ele ficou com muita fome e quis comer, mas enquanto lhe preparavam, ele caiu em um êxtase e viu o céu aberto, e descendo sobre ele um certo vaso, como se fosse um grande lençol amarrado pelos 4 cantos, descendo sobre a terra, no qual havia todo tipo de animais quadrúpedes da terra, animais selvagens, seres rastejantes e aves do céu. E veio a ele uma voz, levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse, de forma alguma, Senhor, porque nunca comi alguma coisa que é comum ou imunda. E a voz lhe falou novamente pela segunda vez, o que Deus purificou, não chames de comum. Isso aconteceu 3 vezes e o vaso foi recolhido novamente ao céu. Ora, estando Pedro duvidando em si mesmo sobre o que significaria a visão, eis que os homens que foram enviados por Cornélio perguntavam, pela casa de Simão, parados à porta. E chamando, perguntaram se Simão Pedro estava alojado ali. Enquanto Pedro pensava sobre a visão, o Espírito disse-lhe, eis que 3 homens te procuram. Portanto, levanta-te e desce, e vai com eles, não duvidando, pois eu os enviei. Agora, verso 30. Cornélio estava explicando a Pedro por que o havia buscado. E disse Cornélio, há 4 dias eu estava jejuando até esta hora. E à 9ª hora eu orava em minha casa, e eis que um homem, em veste brilhante, parou diante de mim e disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante dos olhos de Deus. Envia, pois, a Jope, e manda chamar Simão, cujo sobrenome é Pedro, que está alojado à casa de um certo Simão curtidor junto ao mar.
o qual vindo falará contigo. Imediatamente mandei chamar-te. Agora, versículo 44. Enquanto Pedro ainda falava estas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a palavra. E surpreenderam-se os que criam na circuncisão, os muitos que vieram com Pedro, pois também sobre os gentios havia sido derramado o dom do Espírito Santo, porque eles os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode algum homem impedir a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E ele mandou que fossem batizados em nome do Senhor, então pediram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Eu quero que notem outro exemplo da janela do céu sendo aberta, dessa vez tem a ver com o ministério. Primeiro, Cornélio estava orando, e o que aconteceu? Ele teve uma visão. Ele viu esse homem entrando, certo? Então, quando orava, primeiro as janelas do céu foram abertas para ele, porque ele pôde ver nesse outro reino, ele pôde ver aquilo que estava para acontecer. O anjo disse o que fazer, trouxe uma palavra da sabedoria de Deus e disse o que ele deveria fazer. Ele foi, e felizmente Pedro ao mesmo tempo estava orando. Pedro estava no telhado e enquanto orava, a Bíblia diz, ele caiu em êxtase, ou uma visão, ou as janelas do céu foram abertas. A Bíblia diz que o céu se abriu e de lá desceu um lençol com todas aquelas coisas. O Senhor falou com ele, deu direções, outra vez deu sabedoria. Então ele foi, Cornélio tinha orado, o céu se abriu para ele recebeu a sabedoria de Deus. Veja daí que a prosperidade vem em qualquer empreitada. Prosperidade financeira, prosperidade ministerial, ela vem da sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus é a coisa mais valiosa do mundo, saber quando se mover e o que fazer. Você já desejou ter aproveitado a oportunidade de algo que hoje outra pessoa está desfrutando? Quantos aqui gostariam de ter comprado ações do Walmart quando ele começou? No preço original? Sabe, tem gente hoje que nunca mais precisa se preocupar com dinheiro, porque tinham algumas ações do Walmart de, sei lá, 20, 25 anos atrás, quando tudo apareceu. Eles ganharam aquilo. Pelo que eu sei, Sam Walton, o fundador do Walmart, dava ações como participação dos lucros, como um bônus. Outras pessoas compraram ações. Sabe, pagaram algumas centenas de dólares por algumas poucas ações. Hoje, quem não gostaria de comprá-las? Hoje elas valem milhões de dólares. Por quê? Porque estavam no lugar certo, na hora certa e aproveitaram a oportunidade. Eu lembro de ler o livro dele. O livro do Sam Walton. Alguns empregados não estavam interessados naquelas ações. Algumas pessoas que trabalhavam para ele, elas queriam um pedaço da companhia na qual trabalhavam. Outros empregados disseram, não, queremos dinheiro. Esses são aqueles que hoje vivem se chicoteando toda vez que lembram daquilo. Eu não acredito no que eu fiz. Ou não fiz. Porque perderam a oportunidade. A janela do Walmart estava aberta. E não tiraram vantagem disso. Quantas pessoas hoje na mesma condição? Porque a janela se abre, mas não aproveitam a oportunidade. Elas podem ver, mas não fazem nada, sabe? Também precisa de ação. Deus disse a Cornélio o que fazer, mas Cornélio teve que fazer. Deus disse a Pedro o que fazer, mas Pedro teve que seguir e nenhum dos dois conhecia o quadro inteiro. Mas ambos tiveram a sabedoria de Deus e entraram naquilo e quando o fizeram, Deus juntou tudo e graças a Deus, o Espírito foi derramado sobre os gentios. Aquilo abriu a porta para você e para mim. Foi a primeira vez que alguém que não era um judeu puro recebeu o enchimento do Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas. E desde aquele momento, tem sido derramado sobre os gentios por todo o mundo, em todos os continentes da terra. Glória a Deus! Veem, primeiro, eles viram algo, receberam a sabedoria de Deus. Foi a primeira coisa que aconteceu, porque quando uma janela se abre, você pode ver. Te dá a visão, expande sua visão. E então depois, quando você recebe sabedoria e age sobre ela, isto produz a manifestação. Você pode dizer amém? Janelas de oportunidade, eu creio que janelas de oportunidade estão se abrindo e fechando o tempo todo. E se você tentar fazer quando a janela estiver fechada, porque o tempo não foi o correto, não vai funcionar. Eu ouvi fulano de tal dando testemunho sobre como ele fez isso, como ele deu, e Deus mudou tudo, disse para ele comprar um carro novo, e aí ele foi lá, e o Senhor lhe deu de presente, é isso que eu vou fazer. Eu vou lá e vou comprar um carro novo para mim.
Sons, sinais, tudo espalhafatoso. E alguém diz, como você vai pagar? Suas finanças não estão tão boas assim. Meu pai vai pagar por isso. Meu papai vai me dar o carro de presente. E aí ele chega lá e o que acontece? Papai não apareceu. Por quê? Porque estava tentando fazer algo que outra pessoa fez. Alguém para quem a janela de oportunidade pode ter se aberto. Por orar, por dar alguns passos, e aí você tenta imitar o que outra pessoa fez, e você pode estar correndo para uma janela fechada. Tem que esperar a janela abrir primeiro. E uma vez a janela aberta, você tem que conhecer o vento. É uma janela de oportunidade. Eu não acho que Deus fica tão minucioso com certos detalhes. Sabe, no sentido de... Tem gente que tem medo de perder o Senhor. E se eu me mover cedo demais? Eu não quero perder Deus. Eu não creio que a oportunidade de Deus vem tipo... Ok, esteja em tal lugar, às 3:05 da manhã, quinta-feira, dia 22. Se você não estiver lá para receber o envelope pardo... Sabe, eu não acredito que é assim. Eu acredito que há um tempo que você pode começar... E há um tempo em que é tarde demais. Eu também reconheço que muitas vezes, quando a janela do céu está aberta, ela fica disponível para todo mundo, para muita gente. Ora, nós vimos isso quando Eliseu falou a palavra, mas a inspiração veio para aquele leproso ali. Lembra, algumas semanas atrás, eu falava sobre a importância de ler livros de escritores antigos, Smith Wigglesworth, irmão Reagan, John G. Lake. Eu disse, eu tenho algum material não publicado que eu recebi no Rema diretamente do genro e da filha do John G. Lake, no começo dos anos 80. Eles foram ao Rema em Tulsa e venderam kits com sermões não publicados, alguns não publicados até aquele momento. E enquanto falava disso, eu falei, sabe o que eu vou fazer por vocês? Eu vou digitar tudo isso num editor de texto, nós vamos publicar para a gente. Eu não quero publicar no mundo todo, não quero editar livros com isso, mas eu quero publicar para nós. Eu tenho esse material há anos. Eu nunca pensei em fazer uma grande distribuição, mas havia algo em meu coração. Eu queria entregar esse material na mão das pessoas. Não vamos cobrar, eu nem tenho direito de fazer isso. Vamos só cobrar os custos do papel e da impressão e entregar para vocês. Eu abri a revista Voz de Vitória do Crente dia desses, talvez alguns viram a revista do irmão Copeland, e assim que abríamos a revista tinha escrito, em breve, um novo livro sobre a vida e ministério de John G. Lake. E dizia mais de 500 páginas. Muitos sermões do Dr. Lake, alguns nunca publicados antes. E quando eu vi, eu disse, mas veja só, Kenneth Copeland teve a mesma ideia que eu. Aquilo aumentou a minha confiança nele. Eu gosto quando o Senhor confirma que outros ministros estão ouvindo o Espírito Santo dessa forma. Amém? Sim, eu me senti bem com aquilo, sabe? Pensei, é isso aí, ele está ouvindo o Espírito Santo. É sério, é sério. Tivemos a mesma ideia. Veem, provavelmente ele teve primeiro, porque não sei há quanto tempo trabalham no projeto. A gente só vinha trabalhando há um mês, desde que o desejo de fazer veio. E é claro, o Senhor estava falando com outras pessoas. Agora é ele que vai fazer dinheiro com isso. É ele que vai vender o livro. Eu poderia ter feito isso. Eu tive a ideia, mas eu não estava interessado em fazer dinheiro, só queria disponibilizar para a igreja. Agora ele vai ganhar dinheiro. Entendem? Quantas vezes você já olhou para algo e disse, olha esse pequeno dispositivo aqui. Você vê numa loja, sabe, eu tive essa mesma ideia 5 anos atrás. O que você fez com ela? Ah, eu não fiz nada com ela. Não fiz nada. E aí outra pessoa pega a ideia e capitaliza com ela. Pode ser verdade no reino financeiro e no reino espiritual. Eu creio que muitas vezes a janela é aberta e Deus fala com alguém para fazer algo. E a pessoa procrastina e diz, depois eu faço. Deus tem que se mover e ir para outra pessoa. E sabe, o primeiro, aquele que é o pioneiro da coisa, é sempre aquele que aceita a escolha. Outras pessoas podem se beneficiar, mas Deus honra aquele que pegou e fez. Aquele que foi rápido em obedecer. Janelas de oportunidade. É importante entendermos que essas janelas do céu abertas para nós, que disponibilizam as bênçãos, dependem de não só uma coisa, mas de várias coisas. Lembre disso, há 3 partes numa visão.
Quando Deus te mostra algo, lembre que há 3 aspectos nisso. O que muita gente chama de visão é o objetivo, é o resultado final. É o que as pessoas se veem fazendo, aonde se veem indo. Mas somado ao objetivo, também há o método que você usa para conseguir e há o momento. E para que uma visão seja cumprida, todas as 3 coisas têm que estar no lugar, tem que ter o objetivo certo, usar o método certo e o momento tem que ser o certo. E se só houver 2 desses operando, não vai funcionar como deveria. Alguns têm o objetivo certo, o momento certo, mas o método errado, dependem dos homens ao invés de depender de Deus. Acabam se envolvendo num sistema que pode gerar dívida. E essa dívida os destrói. Têm uma boa ideia inspirada por Deus, mas não conseguem ir a lugar nenhum porque fizeram da forma errada. Eu conheço um ministro hoje que nos abençoou. Ele tinha uma visão para ir para um país estrangeiro, mas ele acabou envolvido em um esquema para fazer dinheiro para levar ele até lá, achando que, investindo nessa direção em particular, ele teria um grande retorno e era assim que Deus ia financiar sua viagem. Eu nunca vi isso funcionar. Eu não digo que não funciona, só que eu nunca vi. Para mim, os métodos de Deus são os melhores. Deixe que Deus te exalte, te levante, que levante pessoas para te abençoarem no campo missionário. Pode não ser tão rápido quanto você gostaria, mas é uma forma garantida. Alguns têm o objetivo certo, o método certo, mas perdem o momento. E aí perdem a janela de oportunidade. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Janelas de oportunidade. Pelo dar e pela oração, você pode abrir janelas. Mas reconheça que até a janela estar aberta, pode não funcionar como deveria. Algumas pessoas podem pensar que as coisas não funcionam como elas gostariam porque ou elas não oraram, ou não deram as coisas que eram necessárias para abrir aquela janela. E tentam fazer o que outros estão fazendo e nunca estabelecem as fundações para si mesmos. Só mais uma passagem antes de encerrarmos. Abra em Gálatas capítulo 6. Viram? Começou a chover, ninguém vai mais para lugar nenhum agora. Se você está ouvindo o áudio, está chovendo. As janelas do céu estão abertas. Gálatas capítulo 6, verso 6. Veja, que aquele que é instruído na palavra transmita àquele a quem ensina todas as coisas boas. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, isso também colherá. Pois aquele que semeia na sua carne, da carne colherá corrupção, mas aquele que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque na estação certa colheremos se não desistirmos. Agora o 10. Por isso, enquanto temos a oportunidade, repitam, oportunidade, façamos o bem a todos os homens, mas particularmente àqueles que são domésticos da fé. Agora notem a palavra oportunidade. É traduzida da mesma palavra grega, de onde vem a expressão estação certa, lá no verso 9. E ele está falando sobre as janelas. Quando você tem uma oportunidade de dar, uma oportunidade de orar, você vai abrir uma janela do céu. Então ele diz, aproveite as oportunidades, mas ele também fala das oportunidades de receber. Na estação certa, colheremos se não desistirmos. Então aprenda a observar oportunidades. Se você orar, vai ficar sensível a essas oportunidades. Você pode estar consciente delas ou não, mas se aprender a orar, descobrirá que é muito mais fácil deixar Deus direcionar seus passos. E você não perderá. Muitas vezes, você vai olhar em retrospecto e dizer, rapaz, isso foi uma bênção de Deus e na época eu nem vi, porque você não tinha orado. Vê, Deus te pôs numa posição no lugar certo, na hora certa, para receber o que Ele queria te dar. E também, quando tiver uma oportunidade de dar, porque outra coisa aqui é o princípio da semeadura e da colheita, o princípio de plantar e colher. Quando chegar a oportunidade de dar, lembre disso. Lembre que a oportunidade que Deus está te dando é de abrir uma janela do céu, de alinhar as coisas para que você esteja no lugar certo, na hora certa, no caminho. Pode ser que não volte instantaneamente, pode não voltar no mesmo dia, mas sempre vai voltar. E você estará em posição para receber o que o Senhor quer enviar para o seu caminho.
A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.